Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise do jornalismo político, do Centro de Crítica da Mídia e da pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E minhas saudações aos nossos telespectadores. Estou acompanhado também pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. Olá, pessoal de casa. Um prazer estar aqui com vocês sempre. No programa de hoje, vamos falar sobre as disputas narrativas em torno do 7 de setembro. E vamos debater também aspectos predominantes da cobertura midiática sobre os direitos das mulheres. Zé, o 7 de setembro tornou-se feriado nacional apenas no ano de 1946, comemorando aí a independência que aconteceu em 1822. Fazendo um recuo ainda maior na história, o que foi o 7 de setembro e qual foi o papel que, na época, o imperador Dom Pedro I teve nesse processo? É importante a gente fazer um breve retrospecto, porque em 1815, o Dom João VI declara o fim do Brasil colônia. Ele transforma o Brasil em Reino Unido a Portugal e Algarves. Entretanto, em 1820 se instalam as cortes em Portugal, resultado de uma revolução liberal que era a chegada em Portugal dos ideais e da força da Revolução Francesa. E eles fazem um recuo, ou seja, primeiro que o Brasil deixava de ser reino e voltaria a ser colônia. E as províncias, que era o nome dos estados até então, se vinculariam diretamente a Portugal. Uhum. E começam algumas revoltas. Revolta em Minas Gerais, querendo se vincular a Portugal diretamente, revolta em São Paulo. E para tentar acalmar a revolta de São Paulo, o Dom Pedro I vai até São Paulo e quando ele chega às margens de um riachinho do Ipiranga, ele recebe, né, uma carta sobre as decisões que Portugal havia tomado. Então, que, né, os historiadores relatam isso, parece que isso não é uma fake news, que o Dom Pedro I, né, teria levantado a espada e gritado independência ou morte. Inclusive, o consagrado historiador Paulo Resutti confirma isso, né? Uhum. E nós temos aí que, a partir de então, né, nós temos um processo que é gradativo. Essa independência não é imediata. Por exemplo, a Bahia só se tornou independente no ano seguinte, né? E outros estados, teve muita luta entre aqueles que eram fiéis a Portugal e aqueles que eram independentistas, né? E foi então, né, que aí nós vamos dar um salto, né, que em 1889 nós temos o fim do Império e a proclamação da República. Uhum. E os militares, né, positivistas, né, e o positivismo era a corrente conservadora das ciências sociais, né, criado por Augusto Comte na França. E o positivismo tinha uma insígnia, ordem e progresso. Então, os militares pegaram as cores da bandeira do Império, que o verde era da Casa de Bragança, que era a casa do Dom Pedro I, e o amarelo era da Casa de Habsburgo, da Áustria, né? Da Maria Leopoldina, a primeira esposa do Dom Pedro I. Então, o verde e o amarelo são representações da continuidade das marcas portuguesas nos nossos símbolos nacionais, né? Então, nós temos uma outra coisa. Os militares também resolvem ressuscitar Tiradentes. Ninguém lembrava mais de Tiradentes. E criaram um Tiradentes fake news de barba.
Os historiadores já comprovaram que o Tiradentes não tinha barba. Ele foi colocado com barba para ficar parecido com Cristo. E foi transformado, né, no símbolo, no herói nacional. Zé, só Sim. aproveitando então essa recapitulação histórica que você fez, né? Então nós temos aí um acontecimento político, que é, vamos dizer, a proclamação da independência do Brasil em relação a Portugal, mas tornar essa data um ritual, um acontecimento ritualístico, somente acontece em 1946. Exato. A que você atribui tanto tempo assim essa data não ter sido colocada no calendário brasileiro, uma vez que a independência ocorreu em 1822? É porque houve uma tentativa, depois da proclamação da República, de apagar a memória do tempo do Império. E a independência era parte fundante desse processo. Entendi. Então, por isso é que houve um certo esquecimento dessa data como uma data importante, uma data fundante. Então, Nara, a partir desse comentário do Zé, a gente percebe também que essas datas e essas rememorações, elas também atendem muito aos interesses do presente, né? E é só a partir do presente que elas também são ressignificadas. Como é que você vê isso? Pois é, Edson, acho que esse é um ponto muito importante, né, que você traz. Bom, o Zé deu uma aula sobre o tema, mas é esse fato de a gente olhar para o passado a partir de questões ideológicas, lentes e interesses do presente. E no caso do 7 de setembro, em particular, essas disputas narrativas, a gente vê que vem, então, de muito tempo, né? Elas não estão vindo agora dos últimos anos, como o Zé vai também mostrar que nós temos disputas recentes, mas elas se constroem, na verdade, desde o próprio processo de independência. E é muito curioso pensar como hoje existe todo um imaginário muito popular, muito midiático sobre o Tiradentes, né? Tem filmes, tem telenovelas, tem séries que mostram o Tiradentes como esse herói, que tinha ideais nacionalistas convictos ali, né, de pensar a pátria. E, na verdade, historicamente, né, a partir do trabalho dos historiadores, o que a gente vê é que todo o movimento da articulação ali da Inconfidência Mineira era muito mais ligado a interesses de classe, né, e interesses pragmáticos ali, de não ter mais que pagar os impostos para a coroa, do que numa ideia de nação, de fato, muito bem consolidada, como a gente imagina hoje que houvesse, né? Zé, e em relação à questão ritualística, né, depois o que se transformou o 7 de setembro? Em 1969, uma lei federal de 5.571 criou um protocolo de comemorações do 7 de setembro. Lembrando que em 1969 nós estávamos no período da ditadura militar, né? E nos anos 70, eu me lembro, né, que as próprias escolas de educação básica, elas trabalhavam, inclusive incorporavam o desfile do 7 de setembro como uma atividade da escola, né? O que significou então, Zé, a apropriação dos símbolos do 7 de setembro a partir da ditadura militar instalada em 1964? Essa apropriação, ela se dá de uma maneira bastante intensa, inclusive não só a apropriação desses símbolos nacionais, da data, das cores, né, do verde e amarelo, né? E o professor Masair Salomão, num evento organizado pela Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, ele afirma, né, na ditadura, a memória do povo brasileiro sobre o verde e amarelo só veio a mudar em 1992, durante as manifestações dos Cara-Pintadas, a favor do impeachment de Fernando Collor. Ele, continuando, essa visão do verde e amarelo como símbolos da união do povo, fora das disputas tradicionais, abriu espaço para a apropriação das cores por governos populistas, como é o caso do governo Bolsonaro. Esses símbolos nacionais, em qualquer país, né, esses símbolos foram criados e universalizados a partir da Revolução Francesa. Eles são símbolos de unidade nacional.
Entretanto, quando a ditadura e depois a ultradireita, mais recentemente, se apropria desses símbolos, eles estão fazendo com que esse símbolo passe a representar uma parte da sociedade. Os outros seriam inimigos. Né? Tanto assim que nós vamos ter, né, alguns pronunciamentos do então presidente Jair Bolsonaro, em 1918. Em 2018. Em 2018, nós somos o Brasil de verdade. Junto com esse povo, construiremos uma nova nação. Esses marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. E no ano seguinte, essa é a nossa bandeira que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Então, esses símbolos passam a ser símbolos não de unidade, não de solidariedade, mas símbolos do ódio e da divisão da sociedade. Zé, os movimentos sociais também, eles se organizam em torno dessa data e eles buscam ressignificar o ritual de comemoração do 7 de setembro. E para contrapor essas comemorações oficiais, antes mesmo desse avanço da extrema-direita no Brasil, os movimentos sociais criaram a Marcha dos Excluídos, né? Como que essa marcha aparece na mídia comercial e também na mídia independente? Mas, antes disso, o que é a Marcha dos Excluídos, Zé? Oficialmente, o nome é Grito dos Excluídos. Grito dos Excluídos. Isso foi criado em 1995, como você muito bem disse, pelos movimentos sociais, com o apoio da Pastoral da Terra e sempre vinculando o tema do Grito dos Excluídos ao tema da campanha da fraternidade da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No ano de 2023, que foi o último, né, do Grito dos Excluídos, houve essa marcha em quase 100 locais, com um total, segundo o jornal Globo, de 1.500.000 participantes. Então, o tema do ano passado foi: você tem fome e sede de quê? O tema do grito deste ano será: todas as formas de vida importam, mas quem se importa? E exatamente com uma crítica ao modelo econômico vigente, à concentração de renda, né? E às discriminações e as políticas de ódio que foram disseminadas ao longo dos 4 anos da presidência do Bolsonaro. Mas então a gente teria aí uma ressignificação, mas também uma disputa por um outro projeto de Brasil. Ainda que o recorte não seja feito apenas em relação ao último governo, mas já que esse movimento existe desde 95, a gente pode pensar que desde 95 aí, os movimentos sociais, de uma certa maneira, tentam escrever um novo projeto político para o Brasil. Seria correto pensar assim? É correto. Desde o início, não é a partir de agora, desde o início, esse movimento é propositivo. E teve consequência. Uma das consequências são as grandes manifestações indígenas realizadas em Brasília, que inclusive resultaram em conquistas concretas para essas nações. Nara, temos aí então, a partir do Grito dos Excluídos, com a marcha que foi feita aí no ano de 2023, uma disputa narrativa entre projetos diferentes de nacionalidade brasileira. Como você vê isso? Me parece que é exatamente isso, né, Hércio, Zé? Essas disputas não vêm de hoje, o Zé muito bem apontou, né? Mas elas também vão se atualizando à luz dos problemas do presente, né? E é muito bacana a gente pensar que nessa ideia do grito dos excluídos, né? Esses são os excluídos de um projeto hegemônico de país, sem dúvida alguma, são os excluídos de um modelo econômico capitalista neoliberal, e são os excluídos também de todas aquelas falas que o Zé apontou muito bem, do Bolsonaro,
não só do Bolsonaro, desde antes, né, essas falas de grupos de extrema-direita, né, sempre presentes no Brasil de diferentes maneiras, que reivindicam uma ideia de que nós somos brasileiros, o verde e amarelo é nosso, né, eles não, os vermelhos não são, né, quer dizer, sempre tem essa ideia de que existem os outros que são menos dignos de estarem incluídos, inclusive dentro desse ideal, né, de nacionalidade, de ser brasileiro. Então tem uma exclusão simbólica também aí, né, além de uma exclusão material, que é evidente e que é gritante. Então, essa perspectiva do grito dos excluídos me parece que reivindica também essa releitura simbólica mesmo, né? Quer dizer, somos excluídos de um projeto que se traduz também no uso dos símbolos nacionais de uma determinada maneira, né? Nós não estamos contemplados quando Bolsonaro diz, né, que a nossa bandeira é o Brasil, né? Que Brasil é esse? É o Brasil de um lado só, né? Não é um Brasil de todos. E em 2018, então, a gente passa a ter, como a Nara bem frisou aí, você já colocou antes, né? Vamos dizer assim, um corte nessa comemoração do 7 de setembro, né? Já no próprio ano da campanha, né, Bolsonaro e os grupos mais à direita articularam esse tipo de comemoração. E eu gostaria de saber, Zé, por que nesse processo, né, a figura do Poder Judiciário, ela também passa a ser central do ponto de vista da crítica e do ataque desse tipo de manifestação? Por que se apropriar do símbolo da independência brasileira coloca no foco de agressão ou de ataques o sistema judiciário brasileiro, principalmente o Supremo Tribunal Federal? Isso realmente ocorreu. Ocorreu principalmente porque houve uma mudança de posição do Supremo. Ele não deixou de ser a corte das classes privilegiadas, mas passou a defender as instituições democráticas, a se opor aos atos pró-ruptura, pró-ditadura, né? Então, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal passou, não só o Supremo, mas outras cortes também, o Superior Tribunal de Justiça, passaram a ter um papel importante na resistência às tentativas de ditadura. Portanto, passou a ser um obstáculo a ser combatido. Passou a ser chamado por eles um inimigo. Certo. E como que a imprensa brasileira, essa imprensa, a mídia comercial principalmente, cobriu esses atos? Como é que você observou, principalmente nesses últimos anos, em que a tônica foi o ataque às instituições brasileiras, como que a imprensa, que também é uma instituição brasileira, principalmente a imprensa hegemônica, nessa imprensa comercial, como que ela reagiu na sua cobertura a esses atos? Eu acompanhei e venho acompanhando nesses últimos anos, né, atentamente essa cobertura. E essa cobertura tem sido razoavelmente fiel aos acontecimentos. Inclusive, quando das manifestações mais extremadas do governo Bolsonaro durante os 7 de setembro, a imprensa cobriu e retratou isso com bastante fidelidade, né? Então, eu vejo o seguinte, a cobertura a esses atos oficiais é muito grande. Já a cobertura, o grito dos excluídos, é bem menor, bem mais reduzido. Então, Nara, também embora se ressalte esse aspecto que é importante, né, que o Zé coloca, de uma certa fidelidade à factualidade, né, dos acontecimentos, há uma ausência aí de perspectiva em relação a essa outra narrativa. Então, estaríamos diante de uma disputa desigual. Como é que você também percebe esse tipo de cobertura, uma vez que todos nós aqui, como analistas de mídia, também temos um certo acompanhamento dela, né? Como é que você vê essas nuances de posicionamento da mídia comercial? Eu concordo muito com o Zé, né? Há uma cobertura que ela é relativamente cuidadosa, né? Dentro, claro, do que cabe na imprensa comercial, que tem uma publicação rápida, tem uma precarização das redações com menos jornalistas. Então, a gente não pode nunca esquecer que toda a cobertura é um pouco precarizada ali. Sim. Em função dessas condições materiais.
Mas, apesar disso, há um esforço de cobrir, né, tanto os atos oficiais do 7 de setembro, né, quanto cobrir criticamente as tentativas do Bolsonaro de se apropriar, né, dessa data e de promover uma ruptura institucional antidemocrática, quanto também das reações das instituições. A reação das instituições é muito bem coberta, como o STF reage, né? Porque aí é um ponto em que a imprensa comercial tem tido uma posição bastante coesa durante o governo Bolsonaro e posteriormente, porque a extrema-direita está aí com seus, né, arroubos ditatoriais, que é esse empenho em defender as instituições democráticas, liberais democráticas. Por outro lado, tudo que está fora, né, desse discurso que é o da democracia como uma institucionalidade, a democracia liberal institucional, não cabe muito ali, como, por exemplo, né, as manifestações, as mobilizações do grito dos excluídos que o Zé apontou. Para a gente fechar esse tema, nada, então, do ponto de vista da estratégia editorial dessa grande mídia, nada de apostar numa posição política emergente e num projeto alternativo de país cobrindo o grito dos excluídos, não é isso, Zé? Infelizmente, essa é a grande verdade, né? A grande mídia comercial até faz a cobertura desses atos contra-hegemônicos de contestação, mas sempre numa intensidade, num espaço e num tempo bem menor do que aqueles que são os atos oficiais. Agora, cumpre ressaltar o seguinte, que o bolsonarismo uniu esses símbolos nacionais, prática de violência e ideais religiosos. E numa das raras situações, um ato agressivo, bélico, que é simular com a mão um revólver, acrescentando a simbologia política como se arma, cruz e bandeira pudesse se fundir, afirma o professor Manuel Loft, do Departamento de História da Universidade do Porto. Agora vamos falar sobre os direitos das mulheres a partir da pesquisa realizada pela professora Nara Scabin. Nara, o debate sobre o direito das mulheres é sem dúvida muito mais frequente hoje do que foi há algumas décadas atrás. Mas a gente sabe que os movimentos das mulheres, eles existem desde o final do século XIX. No Brasil, a gente já tem notícias desses movimentos. Quais são, se a gente pegar então mais recentemente, quais são as principais formas que esse debate público assume a partir da redemocratização, ou seja, do final da ditadura militar no Brasil para cá? Olha, Hércio, quando a gente pega esse contexto, né, de transição democrática, de abertura democrática, né, que se inicia ainda no final dos anos 70, ao longo dos anos 80 e vai se consolidar de fato, né, com o final da ditadura militar, no final dos anos 80, o que a gente tem é um predomínio de pautas, né, no Brasil, muito ligadas, muito articuladas a partir de algumas instituições, nesse contexto de final dos anos 70, né, boa parte dos anos 2000, e com alguns temas, algumas reivindicações ali que a gente consegue observar. Então, a gente tem, né, movimentos muito articulados a partir dos movimentos estudantis, inclusive da UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, do Partido Comunista. A gente tem aí um papel muito importante da Igreja Católica na articulação desses movimentos de mulheres, de movimentos de oposição à ditadura de forma geral e inclusive movimentos de mulheres, né, os Centros de Cultura Popular, né, os CPCs. E aí, quando a gente olha em termos dos temas das pautas, das principais pautas reivindicadas, é muito curioso porque algumas são muito específicas daquele momento e outras são muito presentes até hoje. Então, a gente tem, claro, a questão da resistência e da oposição à ditadura, que não era uma pauta exclusiva de mulheres, mas era uma pauta também muito tratada pelos movimentos de mulheres, né, no período do final da ditadura militar. Mas a gente tem também questões como, por exemplo, o combate, né, a denúncia da violência doméstica, uma pauta até hoje muito presente, né? Essa é uma pauta curiosa, porque ela é uma pauta que de alguma maneira atravessa
diversas classes sociais, mulheres ricas e mulheres pobres, brancas e negras estão sujeitas à violência doméstica, ainda que não da mesma maneira, quantitativamente falando, né, e mesmo em termos dos tipos ali, né, de violências simbólicas associadas à violência doméstica. Então, essa é uma pauta frequente, e também as questões trabalhistas, a luta pelo acesso às creches, né, que aí são questões mais vinculadas às classes trabalhadoras, ainda muito importantes hoje, né. Então, o que a gente vê avançando aí nos anos 80, né, é sim, um avanço, né, uma ampliação dessas reivindicações, né, que buscavam ferramentas institucionais para procurar soluções políticas, soluções coletivas para os problemas vivenciados pelas mulheres, né? Então, a gente vai ter também a própria Assembleia Constituinte, que vai ser um momento importante de pensar pautas ligadas aos direitos das mulheres, né? A gente tem, por exemplo, as eleições de 1985, nas quais a maioria dos partidos apresentou ali propostas ligadas aos problemas e às dificuldades enfrentadas pelas mulheres. A gente tem a criação, né, também nos anos 80, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi um importante órgão, né, na construção desse debate no Brasil. A gente tem a criação das delegacias da mulher, já nos anos 80, também até hoje, que são órgãos importantes e que foram fruto de muita reivindicação, muita luta, né, pensando nessa questão da violência doméstica. A gente tem depois a projeção das mulheres com uma vasta cobertura midiática durante a campanha das Diretas Já. Então, a gente vê esse movimento bastante amplo, né? E aí, quando a gente avança para os anos 90, a gente percebe, de alguma maneira, um esvaziamento desses debates na articulação com as instituições políticas. Ele não deixa de existir, mas esse debate passa a ser mais feito sobre os direitos das mulheres em outros espaços da sociedade civil. As ONGs, né, as organizações não governamentais, assumem um papel bastante importante nessa tendência que alguns pesquisadores chamam de uma onguização, né, aí dos movimentos e da política. Então, nos anos 90, a gente já vê um pouco essa mudança. Zé, a gente observa, então, que há um avanço da democracia geral no país, a gente também tem um avanço de pautas mais específicas. E também no retrocesso dela, essas pautas retroagem, como é que você vê isso? Bom, antes de mais nada, eu não tenho acompanhado esses movimentos como a Nara acompanha e pesquisa. Mas, de qualquer forma, a gente pode ver o seguinte, que as mulheres estiveram à frente do movimento brasileiro pela anistia. Em Belo Horizonte, a luta pelos direitos humanos era liderada pela Helena Greco, hoje saudosa o nome Helena de um Greco. elevado. Né? E também, antes da Constituinte, durante a Constituinte, né, nós tivemos um movimento popular, feminino bastante intenso, que teve como consequência prática a inclusão desses direitos na Constituição de 1988. Agora, a Nara tem razão. Depois disso, houve um certo recuo, houve um certo retrocesso em termos de ativismo, de participação, né, das mulheres nos movimentos políticos. E acrescentando aí, né, Zé, um movimento que foi importante também na luta pela redemocratização, que foi o movimento contra a carestia, liderado principalmente pelas mulheres. Sim. Né? Mas voltando aqui para a Nara, que é quem vai mais nos guiar nessa conversa, né? E nos últimos anos, Nara, como tem sido enquadrado o debate público sobre os direitos da mulher na mídia? Bom, então se a gente pegar aí as décadas, né, de 2000, 2010, são décadas que confirmam um pouco esse refluxo, esse recuo na discussão dessas pautas numa perspectiva política, tanto da política institucional, né, quanto dos movimentos sociais, né, que fazem essa interface com a política institucional. É interessante observar que, por um lado, fica mais comum falar de questões dos direitos das mulheres. Todo mundo fala, está em todo lugar, todo mundo se diz feminista, né? Os jornais falam o tempo inteiro, a imprensa comercial passa a cobrir, passa a ser uma pauta muito recorrente, muito popular, né, nos meios de comunicação, nos jornais comerciais.
em grande parte também por influência das redes sociais, né? A gente tem hoje um debate sobre direitos das mulheres mediatizado, que acontece nas redes sociais, né? Que está muito ligado também a uma juventude que vai ocupar esses espaços. Sem dúvida são questões importantes, mas a gente pode e precisa olhar criticamente para essa desarticulação política que a gente vai ver muitas vezes, né, nessas reivindicações. Então, há uma espécie de paradoxo aí. Por um lado, as pautas ficam mais populares, por outro lado, elas ficam menos políticas ou menos politizadas, né, no certo sentido. Então, no caso da imprensa, como você falou, né, dos enquadramentos na cobertura jornalística, da imprensa comercial, a gente vai ver que pautas, a partir dos anos 2000, principalmente 2010, pautas relacionadas aos direitos das mulheres, à luta pelos direitos das mulheres, né? Ligadas aos movimentos sociais, aos movimentos populares, sobretudo, né? Ao campo da política, vão perdendo espaço, não somem, mas perdem um pouco de espaço. E o que vai ocupar esse espaço e vai ganhar muito mais destaque na cobertura dos jornais comerciais? Histórias de vida de mulheres bem-sucedidas, a questão do empoderamento, né, essa palavra tão mal usada, que tem uma origem teórica importante no movimento feminista negro nos Estados Unidos, mas é bastante vulgarizada, né, como simplesmente um sucesso ali individual, alguém que se afirma como uma mulher, né, de destaque. Então, as pautas vão cada vez mais olhar para questões que interessam as mulheres brancas, de classe média alta, né? Não são pautas de interesse das classes trabalhadoras, raramente são, ou de maneira muito menos presente são, né? E é curioso também observar que esse contexto dos anos 2000 e 2010, não por acaso é um momento também em que as empresas, o capitalismo vai se apropriar do discurso feminista, né? Das demandas pelos direitos das mulheres, e aí, claro, de uma maneira muito menos crítica, né, de uma maneira muito menos ali radical, né, no sentido de as empresas todas falarem em igualdade de gênero, né, as empresas declararem que assumem práticas que promovem equidade de gênero dentro dos seus espaços, né, salários iguais entre homens e mulheres, bom, deveria ser o mínimo. Não que não seja importante as empresas fazerem isso, é importante, é bacana, é bom, mas há, na verdade, um pouco na linha das disputas narrativas, que o Zé falou tanto hoje, né, um deslocamento desses discursos dos direitos das mulheres para um outro campo que não é o campo da política. Nara, a gente observa, então, considerando o que você falou aí recentemente, uma mudança de enfoque, de enquadramento e até de temática nessas coberturas, diferente do que foi no início dos movimentos das mulheres na redemocratização. Eu perguntaria a você, então, se essa racionalidade neoliberal presente no mundo de hoje, que divulga essa ideia de um empreendedorismo, principalmente individual, ele também não tem assombrado essas movimentações e tentado criar um outro referencial para a gente olhar de fato o que seria uma emancipação da mulher? Concordo plenamente, Hércio. É isso mesmo, né, que parece acontecer. Eu fiz uma pesquisa, né, uma das pesquisas que eu fiz sobre o tema foi um levantamento de matérias, né, sobre questões ligadas aos direitos das mulheres do final dos anos 70 até a atualidade. Então, a gente vê exatamente esse movimento que você aponta, né, de uma cooptação dos temas, das pautas, das discussões por uma racionalidade neoliberal. E aí é muito interessante a gente observar, né, quando a gente faz a leitura crítica da mídia, que essas questões ideológicas não estão presentes só nos espaços onde é mais óbvio assim, que elas estejam, né, a cobertura econômica, ou mesmo a cobertura de temas políticos, na estrito senso, a cobertura sobre comportamento, que é uma cobertura que é muito forte nas discussões hoje sobre as questões das mulheres, ela é muito neoliberal. Só para citar um exemplo, uma matéria do Estadão de 8 de março de 2018, Dia Internacional da Mulher, teve como título Desafio de quem quer definir seu próprio destino. Então ela fala sobre esses dilemas das mulheres e que são dilemas, volto a dizer, de mulheres brancas e de classe média alta, mulheres pobres, trabalhadoras sempre tiveram que trabalhar, mulheres negras sempre tiveram que trabalhar. Esse dilema entre trabalhar fora ou cuidar da família é um dilema de classe. Não é um dilema que diz respeito a mulheres pobres. Zé, aproveitando aqui a deixa, você que trabalhou com teorias da comunicação durante tanto tempo, né? A gente não lembra do Adorno, aquele teórico importante nessa discussão, sim, onde ele achava que era difícil escapar dessa lógica
de que tudo seria, de uma certa forma, apropriado pelo capital, a gente pode trazer isso como uma analogia para aquilo que a Nara tão bem colocou? Tranquilamente que sim. Embora esses estudos, especificamente sobre a indústria da cultura, sejam lá da década de 1940, nós vamos perceber que essa apropriação que o sistema faz, mesmo da contestação, alguns exemplos muito claros. A apropriação do Che Guevara. O Che Guevara vira mercadoria, a boina vira mercadoria, né? As manifestações populares também são apropriadas dessa forma. Inclusive, as lutas das mulheres são apropriadas como lutas de identitarismo e não como lutas políticas, lutas de classe, né? E nós temos, por exemplo, eu tenho até uma recordação que em 1968 eu estava caminhando em Belo Horizonte pela Avenida Afonso Pena e tinha lá uma loja chamada B. Moreira do Cal com uma televisão voltada para o público. Eu parei um pouquinho para ver e estava lá os gritos: abaixa a ditadura, a multidão, abaixa a ditadura. Nós estávamos no período mais ferrenho da ditadura. Eu falei, não é possível. Será que o Assis Chateaubriand passou por oposição? Aí continuava: abaixa a ditadura dos preços altos, na B. Moreira do Cal, liquidação total. Nara, fechando então esse debate sobre os direitos das mulheres, quais semelhanças e diferenças você observa na cobertura sobre esses direitos, né? E também se existe ou não diversidade nessa cobertura. Como é que você, a partir da sua pesquisa, analisa esses aspectos? Sem dúvida existe entre esses veículos, né, Hércio? Eu pesquisei a Folha, São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. Há algumas nuances ali, algumas singularidades. A Folha, por exemplo, passa a publicar de todos esses um número maior de matérias nesta chave mais neoliberal, né, sobre as questões das mulheres. O Estadão, até por ser um veículo conservador, demora mais, a Folha também é, né, mas de um conservadorismo mais aberto, né, demora mais a aderir a esse feminismo liberal que a Folha abraça muito antes, né, então a gente tem algumas nuances aí, mas são muito mais singularidades, muito mais semelhanças, perdão, do que diferenças e singularidades, né, essas questões de classe, como elas são trabalhadas, as preocupações ali em torno, né, das questões que importam para as mulheres de classe média, para mulheres brancas, é um predomínio geral, né? A gente tem, inclusive, alguns textos que tentam mostrar, algumas matérias que tentam mostrar que, olha, as mulheres também não são todas iguais, elas são diversas entre si, mas é sempre uma diversidade mostrada muito mais como uma vitrine, assim, olha que legal, tem mulheres brancas, tem mulheres negras, tem mulheres, né, islâmicas, tem mulheres indígenas, mas todas são mulheres. Como se não fossem experiências diferentes de ser mulher também, né? Então, o Estadão publica, só para dar um exemplo, em 2017, no Dia Internacional da Mulher, que é uma data em que essas matérias aparecem muito, né? Sim. Uma reportagem intitulada Como Vivem as Brasileiras pelo Mundo. Então, ali a gente tem, né, várias fotos de mulheres que dão o seu depoimento, mulheres que vivem no exterior, né, não tem nenhuma problematização política nessa pauta. E ali tem, né, o que é ser uma mulher branca, o que é ser uma mulher negra, o que é ser uma mulher brasileira, muçulmana no exterior. Mas isso é muito mais mostrado como uma curiosidade, né, do que como uma discussão ou uma problematização dessas diferenças, né, entre assim mulheres. Que a diversidade aparece. É assim que a diversidade aparece. Bom, então, esse tema sobre os direitos das mulheres certamente voltará no nosso programa, mas agora está na hora da nossa dica cultural. E eu vou começar aqui com a dica cultural, sugerindo um livro que não é contemporâneo, é um livro chamado Utopia, escrito pelo Thomas More. Esse livro, ele é um livro escrito há mais de 500 anos, mas é impressionante a atualidade desse livro e dessa palavra, né, que se tornou tão popular e tão exaustivamente dita, né, que é a palavra utopia. Esse autor, ele tem uma tradição humanista, ele é santo pela Igreja Católica
e ao mesmo tempo ele é um homenageado como um dos precursores pelo socialismo na antiga União Soviética. Então você vê que personalidade interessante é do Thomas More, né? O livro dele foi escrito em 1516 e ele vai, ironicamente, ser crítico da sociedade que ele vivia, falando da utopia, que é um não lugar, né, de uma outra sociedade. E como na semana anterior a gente até falou de um trabalho que a gente fez sobre utopia, né, nós também usamos esse livro aí do Thomas More como inspiração para pensar, né, os desafios do nosso mundo hoje e as novas utopias nele. Sua indicação, Zé? Em contraposição a você, que indicou o livro Utopia, eu vou indicar uma distopia. Tá certo. O livro do George Orwell, jornalista, né, publicado em 1949, que é exatamente uma distopia, o contrário da utopia, né, uma utopia negativa, né, que ele vai, de certa forma, se inspirar nos totalitarismos da primeira metade do século XX e vai retratar uma sociedade onde havia um controle absoluto sobre os mais pobres, né? Esse controle se dava principalmente através de uma teletela chamada no livro, que ocupava toda a parede. Tanto ela transmitia quanto ela vigiava o que as pessoas estavam fazendo, né? E também, para controle dos mais pobres, tinha o departamento do Pornosec, fazer lá programas televisivos, pornôs, para controlar, para diversão. E, na verdade, esse livro mostra, né, o surgimento dessa, não era o termo da época, mas dessas fake news, dessas pós-verdade, né? O Ministério da Verdade transmitia mentira. O Ministério do Amor propagava o ódio. O Ministério da Paz promovia a guerra. E o outro processo retratado no livro é a recriação da história. E o narrador diz: quem controla o passado, controla o presente. E quem controla o presente, controla o futuro. A história era constantemente reescrita em função dos interesses daquela ditadura naquele determinado momento. Bacana, Zé. E você, Nara? Bom, eu trouxe também uma indicação de um livro, né, que é o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, né, que foi essa edição é da editora Zahar, publicada em 2020, uma edição muito bonita. E a Lélia Gonzalez foi uma das intelectuais brasileiras mais importantes do século XX, se não a mais importante, né? Militante do movimento feminista negro, escritora, professora, filósofa, antropóloga. E esse livro reúne uma série de ensaios da Lélia, né, de 1979 a 1994, né, que de alguma maneira também constrói um olhar sobre esse momento que a gente discutiu hoje, né, da redemocratização, os anseios democráticos da época, numa perspectiva muito distinta, evidentemente, daquela do jornalismo comercial. Então, acho um livro fundamental para a gente pensar esse tema no Brasil. Inclusive, ela é uma referência para autoras estrangeiras e autores estrangeiros também, embora muito pouco lida e citada no Brasil, infelizmente, mas está em tempo da gente reverter. Pois é, então a gente termina por aqui o nosso diálogo de hoje. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Hércio, obrigado, Nara, e principalmente muito obrigado aos nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado, Nara. Eu que agradeço, Hércio, brigadão. Zé, muito obrigada também a quem está em casa acompanhando. Um prazer estar aqui com vocês sempre. E assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.